O que eu vou revelar agora é simplesmente inacreditável. E o que está acontecendo nos bastidores do poder brasileiro não tem precedentes. Estamos diante de um escândalo que coloca em xeque não apenas a credibilidade do STF, mas também o próprio Estado de Direito no Brasil. A Polícia Federal, que deveria agir dentro da legalidade, atravessou a linha vermelha e investigou, pasmem, um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Isso mesmo, um dos homens mais poderosos da justiça brasileira foi colocado na mira da PF. A suspeita, um suposto envolvimento em manobras ligadas a processos que incomodam o regime atual. Mas a verdade é muito mais sombria. Trata-se de uma tentativa de coação, tanto contra advogados combativos, quanto contra ministros que ousam não seguir a cartilha do sistema. E não para por aí. Documentos internos da Polícia Federal sugerem que advogados, no exercício legítimo da defesa, estariam cometendo crimes simplesmente por recorrer a instrumentos constitucionais. Isso é um ataque direto à advocacia, à democracia e à Constituição. Quando o mandado de segurança da defesa de Felipe Martins caiu nas mãos do ministro André Mendonça, a imprensa e todo o sistema ficaram em alerta. Isso porque, se Mendonça tivesse decidido aquele pedido, poderia assumir protagonismo em futuros julgamentos no plenário do STF, tirando das mãos de Alexandre de Moraes o controle absoluto do processo. E é exatamente isso que eles não querem. Para justificar essa narrativa, a Polícia Federal escreveu em relatório oficial que o advogado teria impetrado o mandado de segurança com o intuito doloso de tumultuar o processo e subverter a lógica jurisdicional. É uma acusação gravíssima e completamente absurda, porque um remédio constitucional existe justamente para proteger o devido processo legal e a ampla defesa. Criminalizar essa atuação significa, na prática, decretar o fim da advocacia no Brasil. Estamos vendo um regime que persegue opositores, intimida ministros e tenta transformar em crime o ato de defender clientes. Isso não é mais justiça, isso é ditadura escancarada. E eu pergunto, até quando o Brasil vai tolerar essa afronta? Até quando vamos fingir que vivemos em um Estado democrático de direito, quando a própria advocacia está sendo tratada como crime? Essa é, sem dúvida, uma das maiores denúncias já feitas contra o sistema que controla o Brasil. Compartilhe esse vídeo, faça essa verdade chegar a todos os brasileiros, porque o que está em jogo é a nossa liberdade. Impunidade, covardia, apaziguamento, não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição, aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos como quisermos. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos. Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? E eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais no leste europeu, porque nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo o que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados.
Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. O judiciário, ele cresce com a pressão, porque essa é a função do juiz, julgar e decidir. Em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Em choque. Houve uma clara disputa nos discursos entre André Mendonça e Alexandre de Moraes no evento do LEAD, que normalmente acontece em Nova York. Dessa vez, por algum motivo, ninguém entendeu, mas foi num hotelzinho no Rio de Janeiro. E cada um tinha o direito de fala de aproximadamente 5 minutos. Falou primeiro André Mendonça. André Mendonça disse algumas coisas que fez com que Alexandre de Moraes transbordasse em ódio, bile, raiva, rancor, que ele nem conseguiu esconder isso no seu discurso. Bom, foi feita uma edição onde mostra exatamente a fala do Mendonça e, na sequência, o revide do Alexandre de Moraes, a forma como ele revidou a fala do André Mendonça, claramente irritado. Basta escutar, assistir e ver quem está certo. Aqui nós teremos uma das únicas oportunidades de realmente ver quem faz sentido aqui. Vamos ver. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso... Autocontenção, Poder Judiciário. O que o Mendonça está falando? Para quem tem muito poder, como é o Judiciário, é necessário ter responsabilidade, autocontenção, entender os danos, os prejuízos que você pode causar. A coisa, basicamente, é a definição do que é uma democracia. Lema é de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria.
Mas, Moraes, quem está afastando juízes aqui no Brasil é você. Ludmila Lins Grilo está foragida, está refugiada nos Estados Unidos. O juiz que libertou um prisioneiro do 8 de janeiro com base no 1/6 da pena cumprida, você colocou no inquérito. Marcelo Bretas está prestes a ser expulso. Sebastião Coelho, que era desembargador. Mas, Mora, não tem demora. Quem está perseguindo juízes e procuradores, desembargadores do Brasil é você. Sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. O que ele está falando é óbvio. Não, isso aqui é a coisa mais... É o fato disso aqui ter que ser dito é que é preocupante. Dos intérpretes da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores. Eu tenho minhas pré-compreensões. Mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O que ele está falando é a coisa mais óbvia. Agora vem Alexandre de Moraes. Só um poder judiciário independente é respeitado. Quando ele usa independente, entenda como autoritário, tá? E persecutório. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado. Aqui ele está mandando um recado para os colegas dele, que ele já sabe que estão fazendo acordos lá nos Estados Unidos. Não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Independente até da Constituição, né? Toma decisões sem nenhum embasamento na letra da Constituição. Totalmente independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Vamos para a próxima. Aqui o Alexandre de Moraes basicamente fala, olha, se não fosse as redes sociais, todo mundo ia me amar. Se não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques. Espera aí, se não fosse as redes sociais, eu seria o herói da democracia? Basicamente é isso que ele falou? Que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como Estado democrático de direito, com a imprensa livre. Imprensa livre. Alan dos Santos, refugiado. Rodrigo Constantino, tudo bloqueado. Paulo Figueiredo, refugiado. Oswaldo Eustáquio, refugiado. A imprensa tem medo de falar. O cara postou uma foto dele dando o dedo do meio num estádio, foi demitido. Jornalista condenado a 200 mil por ter divulgado fatos verídicos sobre juízes. A imprensa não pode entrevistar Felipe Martins, a imprensa não pode entrevistar o Bolsonaro, mas a imprensa é livre. Com eleições, daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Muito obrigado. Bom, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na diferença no final da fala. No final da fala, as pessoas batem palmas. Preste atenção na diferença das palmas que foram dadas ao Alexandre de Moraes e as que foram dadas a André Mendonça, para você perceber qual discurso teve mais sintonia com a audiência no lead. Obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Deus nos Agora, André Mendonça. abençoe.
Obrigado, O povo levantou, bateu palma com muito mais intensidade, por mais tempo e de pé. De pé. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Está bem claro o que a audiência, o auditório, pelo menos, do LEAD, do 24º Fórum Empresarial LEAD, concorda mais. Ninguém aguenta mais o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu volto a dizer, ele vai fazer muita maldade ainda. Ele ainda tem aí alguns meses antes da situação ficar insustentável para ele. E nesse período ele vai fazer maldade. Calma, vai fazer maldade com o Bolsonaro, com o Eduardo, talvez com a Michele, com o Silas, comigo, com o Nicolas, mas isso não vai durar muito tempo. A gente tem que ter resiliência, força, orar bastante, porque eu vejo que isso está no fim. Sinceramente, eu vejo que isso está chegando no fim. Obrigado, André Mendonça, por ter falado. André, Vossa Excelência, fale mais. O senhor não tem a percepção da magnitude, do peso da sua fala. O lead ficou claro, a gente só pede que você fale mais. Essa denúncia é mais do que um alerta. É um grito de socorro. O Brasil precisa saber que ministros estão sendo investigados sem ordem oficial. Advogados estão sendo tratados como criminosos por exercerem sua função e, pior, que todo esse processo está sendo manipulado para servir a um projeto de poder. Se esse jogo não for interrompido agora, amanhã pode ser tarde demais. Hoje foi André Mendonça, amanhã poderá ser qualquer outro. Hoje foi um advogado criminalizado, amanhã pode ser qualquer cidadão que se atreva a questionar o sistema. Este é o absurdo dos absurdos. A prova de que já não vivemos em um Estado democrático de direito, mas em um regime que usa a lei para perseguir, intimidar e esmagar seus opositores. E diante disso, só resta uma pergunta. O Brasil vai assistir calado?